Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Fábia Diniz Quilting, um canal aqui do YouTube criado para a gente conversar tudo a respeito de quilting e trazer dicas bem legais para vocês. Hoje eu venho trazer uma proposta para a gente conversar um pouquinho só a respeito de treinos de quilting e para fazer esse treino, uma pecinha super legal que vocês vão adorar. Meu nome é Fábia Diniz, sou professora de quilting livre e estou aqui nesse projeto com vídeos semanais para trazer para vocês várias dicas, várias sacadas assim que podem facilitar a nossa vida na hora do quilting livre. Então, eu quero trazer hoje uma maneira muito legal para vocês fazerem o treino do quilting e a gente vai conversar um pouquinho a respeito de treino. Mas antes, gente, não se esqueçam e se inscrevam aqui no canal. Curtam, deixem os seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas, que à medida do possível nos próximos vídeos eu vou respondendo. Eu trouxe para vocês assim uma ideia para vocês transformarem o treino do quilting numa coisa super divertida. Treinar quilting, o que quer dizer? Então, a gente fala assim que quilting, ele não é um dom divino, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é uma coisa que depende de treino, depende muito mais de vocês, alunas, do que de mim, professora. Eu estou aqui para ensinar a técnica, mostrar para vocês várias maneiras de encurtar, passo a passo, como fazer, mas depende muito de vocês em casa fazerem o treino. Então, muitas vezes a gente faz o treino, eu falo, monta um sanduichinho com o que sobrou de tecido, vai para a máquina, vai amaciando a mão. Mas a gente acaba relaxando um pouco, né? Sabe que aquele pedaço de tecido depois não vai servir para nada e a gente não leva a sério. Então, por que não a gente construir uma peça e nessa peça a gente acaba colocando mais dedicação, a gente acaba prestando mais atenção, porque vai ser uma peça para ser usada depois. E o mais legal, uma peça que você possa fazer um reaproveitamento de todos aqueles retalhinhos de tecido que sempre sobram. Todo mundo tem em casa aquela caixa cheia de tecido, de sobras, porque a gente que faz pet, a gente não joga nada fora, né? Então, vamos abrir essa nossa caixa e vamos catar esses retalhos para fazer uma pecinha super divertida e nela a gente vai começar a fazer o treino do quilting. Porque, gente, o treino é muito, muito, muito importante. 50% de todo o aprendizado do quilting depende do seu treino em casa. Então é treinar, treinar, treinar e treinar. Não tem outro mistério. Então assim, vai treinando que você vai notar que de uma semana para outra você está melhor. Daqui a mais 2 semanas você está melhor ainda. Daqui a um mês. Então a coisa vai evoluindo assim muito rápido se você treinar. Então para trazer para vocês a peça, eu trouxe aqui, olha, como se fosse um suplá, tá? Poderia ser um joguinho americano, mas eu fiz ele arredondadinho para ser um suplá. Então a gente vai procurar lá na nossa caixa de tecido, eu poderia fazer com quadrados de tecido, então eu corto os quadradinhos de tecido. No caso aqui, eu estou reaproveitando, porque existe no mercado chama Charme Pack, vamos dizer assim. Existe muito isso fora do Brasil, tá? Então são vários quadradinhos de tecido já cortados, todos iguais. E o interessante de um Charme Pack é que todos os tecidos pertencem a uma mesma coleção. Então todos eles se combinam entre si, estão naquela gama de cores, você não precisa se preocupar. Então encontramos isso já aqui no Brasil, tem algumas empresas de tecidos que já vendem os quadradinhos cortados, então você pode usar isso ou você vai pegar os seus retalhos e vai cortar. Gosto muito dessa reguinha, mas qualquer reguinha. Então você vai definir a medida, no caso aqui dos meus quadradinhos, eles estão com 5 polegadas, mais ou menos uns 13 centímetros, mas se você quiser fazer um pouquinho maior também, vai de você. Então corte quadradinhos de 13 por 13, então sobrou aquele tecidinho, vai lá, corta quadradinhos e guarda. Ou você pode também fazer com faixas de tecido. Vamos dizer que a sua sobra de tecido você não consiga tirar um quadradinho. Sobrou tecido, cortem faixinhas e guardem as faixinhas.
Então eu posso fazer esse suplazinho tanto com faixinhas emendadas de sobra de tecido, como com quadradinhos, tá? Então, no caso de faixinhas, também lá fora do Brasil, eles vendem esse daqui que é chamado Jelly Roll, que são várias faixas que fazem parte de uma mesma coleção de tecido. Então, essas faixinhas também se combinam. Mas esse daqui é mais assim, para quem tem oportunidade de poder comprar lá fora, eu trouxe mais para ilustrar. Eu fiz aqui as minhas faixinhas, meu Jelly Roll, tá? Com os tecidinhos. E aqui eu tô aproveitando uma sobra de quadradinhos que eu já tinha, de um Charme Pack desses que eu abri, sobraram esses. Então eu vou montar com vocês um suplazinho desses com essas sobrinhas. Então eu pego meus quadradinhos, eu vou montar aqui, gente, no caso, um bloquinho de Nine Pat. O que seria um Nine Pat? São 9 quadradinhos, ó, são 9 quadradinhos e a gente vai emendar isso daqui. Então, mais ou menos, eu já separei eles aqui, ó. Botei numa ordem, vocês escolham a ordem dos quadradinhos e a gente vai emendar esses quadradinhos, tá? Vou emendar primeiro essa carreira com essa, vou emendar eles todos e vou emendar as tiras, tá? Me acompanhem aqui na máquina. Então, eu vou juntar os 2 primeiros quadradinhos que eu peguei ali da minha ordem, vou colocar eles aqui e vou levar na máquina, fazer uma costura alinha eles bem, tá, gente? Para depois bater tudo certinho. Venho na máquina e passo uma costurinha reta aqui. Se quiser fazer um retrocesso, pode fazer, tá? Se não, já costura direto. Vou pegar já da segunda e vou costurando, emendando primeiro de 2 em 2. Agora, eu emendei os 2 primeiros, eu vou emendar o terceiro quadradinho na ordem aqui para construir as tiras, as faixas de 3 em 3 quadradinhos. Já emendei os quadradinhos e formei as tiras de 3 quadradinhos. Agora eu vou tombar uma em cima da outra e vou emendar essas duas, depois essa daqui. E assim eu vou formar um bloquinho que a gente chama de Nine Pat. Eu tô fazendo o Nine Pat porque é o mais básico, mais rápido, mais facinho de fazer. Mas se você já tiver um bloco em casa pronto, alguma coisa que sobrou de outro trabalho, você pode usar ele também. Então eu vou juntar os 2 aqui, só tomar cuidado para bater a costura. Eu alfineto aqui bem na costura e vou levar na máquina e já volto com ele todo costurado e montado para a gente continuar, tá bom? Então, já fui lá, já emendei, tô com o meu Nine Pat já prontinho aqui. Passei para assentar as costuras, tá? No avesso vocês tombem para o lado que quiserem, assenta tudo bonitinho e o bloquinho tá pronto. Então, como eu falei para vocês, eu escolhi o Nine Pat pela facilidade, para a gente poder aproveitar os restinhos de tecido e porque não perder muito tempo nisso. Porque o que eu quero mesmo é fazer meu treino de quilting livre agora na máquina de quilt. Então, vou pegar, já separei aqui, forro, tá? Um tecido para servir de forro. Ó, um pedaço de tecido que sobrou, um pedaço de manta. Também aproveitei manta, a gente pode fazer emenda de manta. E vou pousar o meu bloquinho de Nine Pat em cima dessa manta, tá? Certinho. Então, eu estando com ele aqui, isso vai ser o meu treino. Eu vou treinar em cima, que depois eu vou transformar isso daqui no suplazinho. Então, a gente, sabendo que isso vai ser uma peça, a gente se dedica mais. O treino sai bem melhor, fica bem legal. E você pode fazer essas pecinhas 2, 3, mesmo que os tecidos não se combinem, mas depois você vai e coloca o viés da mesma cor. Então, eles acabam aparecendo um conjunto. Nesse nosso aqui de hoje, eu vou usar esse stencil, deixa eu ver se dá para aparecer, ó, que são flores. Eu escolhi ele por causa das flores que tem em alguns dos tecidos.
Então, eu vou vir com o meu stencil aqui e eu vou transferir o desenho do stencil para o meu bloquinho aqui. Tá? No caso, como o meu tecido tá claro, eu vou transferir com a canetinha Friction. Vou posicionar aqui de uma maneira legalzinha, que dê tudo certo. Vou até colocar ele mais aqui para o meio, porque depois eu vou arredondar isso tudo aqui. E aí eu venho traçando, riscando com a canetinha, né? A gente firma bem com a mão para ele não correr e venho traçando ele todo. Como ele é um stencil bem grande, eu vou traçar e a gente já volta daqui a pouco. Então, eu já transferi o desenho do stencil, aqui eu vou mostrar o stencil melhor para vocês. Esse stencil ele tem uma linha contínua, mas à medida que a gente vai transferindo ele para o trabalho, a gente já vai pensando por onde começar. Então, no caso aqui, ó, eu entro, faço o miolo da flor, da margarida, faço pétala, 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 ó, vou fazendo as pétalas e aí automaticamente ele me empurra para a próxima flor. E assim por diante até eu chegar no final. No caso aqui da nossa peça, com uma vez só eu consegui cobrir o meu espaço de tecido. Mas vamos dizer que eu quisesse duplicar. Então, se eu transferir desse jeito a primeira, eu comecei aqui, terminei aqui. Para fazer a continuidade, eu vou tombar do avesso e tombar de ponta cabeça, porque ele vai pegar aqui e vai dar continuidade. Então, eu sempre vou batendo o stencil primeiro assim, depois eu viro e bato assim. Então, assim e assim. E aí, por diante, a gente cobre uma área grande com o desenho do risco do stencil. Então, o meu tecido tá aqui, já transferi com a canetinha. Eu vou colocar alguns alfinetes, só para isso daqui, mesmo sendo uma peça pequena, gente, é sempre bom a gente alfinetar para isso daí não correr e ficar firme, tá? Então, eu vou botar alguns alfinetes só para não correr, ficar para facilitar o trabalho mesmo na hora. E vou para a máquina. No caso aqui, eu vou usar uma linha clara. Eu escolhi uma linha bege, na cor do fundo desses tecidos mais claros. Eu achei que ia ficar melhor. Mas eu poderia usar, de repente, uma linha bem forte, uma linha rosa choque ou verde, se eu quero enxergar o meu quilting, o que eu tô fazendo. Então, ó, é um treino, mas é um treino que depois vai virar uma peça. Então, a gente vai fazer com todo carinho, com todo cuidado, tá? Então, olha, alfinetei, botei alguns alfinetes aqui. Deixa eu tirar minha latinha daqui. E a gente vai começar esse quilting. Como eu falei no outro vídeo, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar a volta com um quilting para segurar todo esse meu sanduíche, tá? Então, eu venho aqui bem na beiradinha, ó, e vou travando. Então, eu cheguei no final, fiz um quilting a volta toda, agora eu vou começar a entrar para fazer o desenho, tá? Vou usar aqui o nosso quilting frame para me ajudar, poderia, se você quiser fazer na mão, também pode. Então, ó, eu entro e já começo a fazer a flor. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu entrei na flor, eu vou fazer o miolinho. Certo? Fiz o miolinho, ele já vai me empurrar para a primeira pétala. Faço a pétala, outra pétala. E como eu falei para vocês, gente, o stencil, ele tá ali para me dar uma orientação. Se eu não passar exatamente em cima do risco, não tem problema. A hora que a gente apagar o traçado, fica tudo certo.
e aqui ele já me empurra para o próximo. Eu vou trocando de lugar e vou fazendo todo o quilting. Já vou tirar até esse alfinete aqui do meio. Então, gente, eu terminei o quilting, vou tirar da máquina e vou passar o ferro para tirar as marcações que eu fiz com a canetinha. E a gente volta aqui para continuar como é que nós vamos fazer agora a continuação, o corte arredondado dessa peça. Gente, olha, já fui na máquina, vocês viram, no caso aqui, eu usei um stencil. Mas a intenção, eu usei o stencil de flor, mas poderia ser um treino de algum design, de algum padrão de quilting, da aula de quilting que vocês vão treinar para amaciar a mão. Então, quanto mais vocês forem na máquina, mais a mão vai ficando mais macia, o quilting vai se tornando uma coisa muito fácil. Então, o objetivo é isso, treino, 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 tá? Agora, como é que nós vamos fazer o traçado aqui? Eu vou mostrar para vocês uma pecinha que é um lançamento nosso também, que é uma coisa muito interessante, tem 1001 utilidades e no caso eu vou usar aqui para a gente traçar esse círculo. Primeira coisa, eu vou achar o meu centro. Então, como é um Nine Patch, eu vou marcar aqui e vou marcar do lado de cá e vou achar só para eu achar o centro da peça, tá? Então, esse que eu tô falando para vocês é esse nosso lançamento, né? Que é a nossa régua multicírculos. Então, com essa pecinha aqui eu faço muita coisa e vou mostrar para vocês como é que eu uso, que eu vou usar ela aqui para poder traçar o meu círculo. Poderia pegar uma tampa, uma forma de pizza, o que quisesse? Pode, tá? Eu só vou aproveitar a oportunidade de mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, um pinzinho, um alfinete com uma tampinha de silicone. Eu já achei o centro da minha peça, eu vou vir aqui por trás e vou perfurar minha peça e botar esse alfinetinho, esse pin, como se fosse um brochinho aqui, tá? Vou pegar a minha régua e ela tem uma abertura, eu vou encaixar neste alfinete. E com a tampinha de silicone eu venho aqui e fecho, tá? Então a minha régua, olha, ela já está pronta para ser usada. Deixa eu botar uma folha branca para vocês enxergarem. Eu tenho várias marcações nela. Cada marcação, cada buraquinho que eu tenho aqui, eu vou usar para traçar um círculo do tamanho que eu quiser. Então eu começo desde o pequenininho até um bem grande, que vai me dar um círculo super grande. No caso aqui, mais ou menos, a gente vai usar o de 14. Então eu vou fazer isso aqui, olha, a volta do meu tecido toda. Tá? Eu tô falando que é um de 14 porque eu já tinha medido antes, já tinha feito outras peças antes e deu certo. Então, eu vou correr com ele com a canetinha de tecido, tá? Só assim, tomar cuidado para onde você for correr ele, não ter muita coisa para bater. Então, o ideal é que ele venha... Olha, no caso aqui, olha, o 14 aqui já não deu muito certo. Então, eu vou diminuir... Em vez de usar o 14 centímetros, eu vou usar o 13.
para ele ficar um pouco menor. Ó, aí dá certinho. Então, eu usei o furinho correspondente ao 13. Então, vocês vão achar, olha, risquei a volta toda. Deixa eu só reforçar aqui. E aonde eu tracei, eu vou levar na máquina e vou fazer um quilting a volta toda. Então, eu removo aqui o meu pin do centro. Deixa eu guardar esse aqui só para eu não perder ele. E vou levar na máquina e em cima dessa marcação que eu fiz, eu vou fazer um quilting bem com pontos pequenos, porque eu quero travar o quilting das flores embaixo. Porque se eu vier já com a tesoura aqui, eu corro o risco de cortar aonde eu já quiltei e aquilo acabar se desfazendo. Então, esse que eu vou fazer agora em cima, exatamente em cima do traçado, é para travar e eu poder recortar essa minha peça sossegada, tá? Olha, já fiz todo, aonde eu tracei o meu círculo, eu fui na máquina e fiz um quilting só para eu poder vir agora com a tesoura e vou recortar essa sobra toda aqui, ó, beirando esse quilting que eu fiz aqui na beiradinha. Então, eu tô arredondando a minha peça, já dando o formato do suplá. Então, gente, olha, cortado já, tirei o excesso, eu já tenho ele aqui no formatinho do suplá, tá? Então, pelo fundo vocês vão ver a flor e ele tá aqui. Agora é só aplicar um viés. Eu trouxe mais outros aqui, poderia usar também, por exemplo, um stencil de bloco, fica lindo, um stencil de bloco vou trabalhando em volta, ou só o que vocês quiserem treinar também, pode ser. Esse outro aqui, olha, eu trouxe para vocês, não sei se dá para ver no vídeo, ó, pelo avesso vocês vão entender. Eu usei o stencil da guirlanda de plumas, então vamos ver pelo avesso aqui que aparece bem. Eu usei a guirlanda de plumas e o stencil de quadriculado. Então, olha que delicado que fica, tá faltando só colocar o viés. Então, olha, fui para a máquina, é um treino. Eu tô treinando e tendo uma peça. Então, esse daqui. Esse outro, eu quero mostrar para vocês. Olha que simples. Esse, em vez de usar os meus quadradinhos, eu usei as minhas tiras, as minhas sobras de tiras. Então, olha, eu fui emendando várias tiras. Então, mais ou menos, gente, corta tiras de 45 centímetros por 6,5 ou o tamanho que vocês tiverem. Se elas não forem do mesmo tamanho, bota uma mais estreitinha, vocês vão usar, juntar tudo e o mesmo processo. Vão fazer o quilting, depois vão riscar o redondo e recortar para fazer o suplá. Nesse daqui, eu trouxe até outra ideia aqui para vocês, olha que legal. Na medida que eu fiz, emendei tiras, eu vou tendo como se fosse o meu caderno de treino, aquele caderno nosso tipo caligrafia para treinar. Então, eu posso usar também stencil de faixinha de moldura, ou eu posso usar essas faixas para fazer um treino à mão livre, para ir amaciando, para ir desenvolvendo cada padrãozinho de quilting com calma. Então, esse daqui eu até parei aqui, eu vou quiltar mais esses outros aqui para a gente também terminar ele, para ver se eu consigo terminar tudo hoje. Então, se eu preciso fazer um treino, eu quero treinar o ezinho. Então, eu vou aproveitar as minhas faixas de tecido, ó, e vou treinar o ezinho. Se eu quero treinar o Rebel Candy, que é aquele que vem, vai, eu uso essas faixas. Então, eu posso fazer treino e depois eu vou transformar essa peça para uso
ou para dar de presente, ou até para vender, gente. Dá para fazer bastante coisa. Então eu vou usar as minhas faixas aqui de tecido para fazer esse treino já direto na máquina. Então eu venho aqui na máquina, ó. Se eu quiser treinar o Rebel Candy, ó, vou lá em cima, desci, fiz a curva, subi de novo, encostei. Então, ó, eu vou fazendo o meu treino já direto na minha pecinha. Então, vamos dizer que eu queira treinar o meu Ezinho. Então, ó, vou lá em cima, vou lá embaixo. E aí, vocês vão fazendo todo o treino do padrão de quilting que vocês quiserem. Então, ó, vou levando na máquina, fazendo todo o quilt. Se vocês perceberem, até emenda de manta eu fiz aqui, porque a ideia é essa. É a gente fazer um reaproveitamento de tudo aquilo que vai acabar uma hora indo para o lixo. Então, vamos dizer, eu quiltei ele todo, fiz o meu treino, pego a minha reguinha multiciclo, escolho o tamanho aqui, já traço e recorto ele. Então, olha, esse daqui, ó, mais ou menos eu usei as mesmas cores que estavam sobrando também de faixas. Eu vim aqui, fiz outro quilting diferente. Então, para cada um, você pode aproveitar e fazer um treino de um padrão diferente. Os tecidos são parecidos, a hora que eu colocar o viés igual em todos eles, eles vão parecer um conjunto combinando. Então, para colocar o viés, eu trouxe mais um aqui. Olha, esse aqui, no caso, eu fiz o caminho do bêbado. Eu usei o stencil nosso de caminho de bêbado, mas você poderia ter feito a mão livre para treinar o caminho do bêbado. E vou aplicar o stencil. Gente, a única coisa assim de diferente que eu ensinei para vocês a aplicação de viés, falei errado, falei stencil, mas de viés, seria o seguinte: no vídeo da mandala, o vídeo 4, eu mostro certinho como colocar viés. A diferença aqui é que eu tenho uma peça redonda, então eu não posso tirar faixas, eu preciso cortar essas minhas faixas no viés do tecido. Agora sim tá certo o termo viés. Então o que seria viés? Eu vou pegar o meu tecido e eu vou cortar num ângulo de 45 graus. Então, em vez de eu tirar faixas retas, eu vou tirar elas em 45 graus. Então, é legal vocês passarem certinho o tecido que vai ser feito essa tira, dobrar ele bem bonitinho em cima da placa, e aí você vem com a régua e vai fatiando ele para tirar as tiras no tecido no viés. Tirando várias tiras, você vai emendar elas, como eu expliquei lá no outro vídeo. A diferença é que ele está cortado no viés, então se eu puxo, ele tem uma elasticidade para moldar nessa curva. E a mesma coisa, eu tirei com 2,5 polegadas ou com 6,5 centímetros, passou, emendou todas, passou, dobrou ao meio, ele está pronto para ser aplicado. Então eu venho aqui na minha peça, vou aplicando ele na máquina de costura, moldando, dando a volta toda e depois fazendo a emenda. Então nesse daqui, olha, já comecei, apliquei uma parte dele. Depois é só virar pro avesso, ele vem aqui, ó, a hora que eu puxar ele bonitinho, olha como ele se molda certinho ao círculo, e aí ele fica perfeitinho. Eu vou vir com pontinhos à mão e vou fechar esse meu viés à mão. Então, olha, venho aqui, alfineto todo ele, só para vocês verem o efeito que fica a peça com o viés de acabamento já prontinha. Ela fica bem bonitinha. Então, olha, vamos dizer, eu fiz esse com esses quadradinhos de tecido. Esse é outros quadradinhos de tecido, mas quando eu coloco o viés da mesma cor, eles parecem que fazem parte de um conjunto. Então, é isso que eu queria falar para vocês. É aproveitar tudo isso daí e vai dar, assim, uma peça muito bonitinha. Vocês podem dar de presente, pode usar em casa e pode, quem não, por que não vender, né? Ganhar um dinheirinho com aquela sobra de tecido que estava lá, que ia acabar sendo jogado fora, e tá sendo treino para vocês de quilting. Olha que legal! E ainda ganhar um dinheirinho, né?
Nessa última coisa a falar para vocês, essa peça daqui, por exemplo, ela tá um quilting com linhas retas, tudo linha reta. Esse eu usei o walking foot. Eu não sei se vocês conhecem. O walking foot é esse pezinho de máquina que tem essa caixinha branca. Vocês vão adaptar ele na máquina doméstica, tá? Porque no caso o walking foot não vai na máquina industrial. E ele tem os dentinhos daqui, que combinado com os dentinhos da máquina, ele ajuda a puxar melhor o tecido já com manta. Então pode usar o walking foot e vem fazendo linhas retas, se você quiser fazer linha reta. Mas a ideia nossa aqui é você treinar o seu quilting livre. Então vamos com o pezinho de quilting livre, que é para poder amaciar a mão e vocês poderem estar treinando os designs, os padrões de quilting, né? Bom, gente, essa é uma dica legal. Não se esqueçam que a mensagem é treinar, 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 treinar. Então, o quilting só vai ficar lindo, maravilhoso com treino. Eu sei que às vezes falar para vocês treinar todo dia, nem todo mundo pode ter esse tempinho para treinar todo dia. Mas não deixe passar muito tempo. Junta uma vez por semana, né, 2 vezes na semana, o que você conseguir, bota um tecido, faz uma pecinha dessa, vamos brincar. É brincando, é amaciando a mão que vocês vão pegar confiança, vão ficar confiante e vai chegar uma hora que eu falo que é como dirigir um carro. No começo você fica olhando que marcha que você passa, você fica olhando a seta, daqui a pouco você faz aquilo tudo tão automaticamente que você não percebe. E assim é o quilting. Vai chegar uma hora que vocês mesmos vão se surpreender. Vai ser tudo tão automático, tão fácil, a coisa vai ficando tão fácil. Então, gente, treinem. Esse é o segredo. Treinar, você vai melhorar dia após dia, sem sombra de dúvidas. Então, para a gente encerrar nosso vídeo, os materiais que a gente usou, tá tudo lá no nosso site, no Fábia Diniz Quilting, que é o www.fabiadiniz.com. Vocês podem encontrar lá, a gente tá enviando tudo pelo correio, tudo certinho. E, gente, não esqueçam, próxima semana tem mais vídeo, mas não esquece de se inscrever aqui no canal, dá aquele joinha, curte, compartilha, deixe seus comentários e a gente volta semana que vem com mais uma outra dica sobre quilting livre. Um beijão, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até a próxima. Tchau!